Olá, queridos alunos! Vamos agora assistir essa aula sobre licitações públicas. E deixa eu te falar um negócio. Eu sei que quando a gente fala de licitações públicas, né, os alunos até tremem na base. Dizem, eita, professor, eu já assisti 1000 aulas de licitações e ainda não peguei. É quando eu vou fazer questões, eu começo a errar. E o que é que eu vou falar? Você não teve aula comigo, pô. Oxe, professor, cadê a humildade? Mas pera aí, porra, até tenha calma. É que a gente fez essa aula já pensando em você, cara, e você acertar questões. Então veja, quando a gente vai fazer o estudo da Lei de Licitações Públicas, a Lei 14133, a gente tem que ter o viés do motivo pelo qual eu estou estudando essa legislação. Porque a lei é enorme, tá? Existem livros, cara, a respeito de licitações públicas que são verdadeiras bíblias. Livro de 2000 páginas. Ó, o meu TCC, na época da faculdade, há poucos anos, mentira, tá? Mas enfim. O meu TCC na faculdade foi sobre licitações públicas. Foi sobre inexigibilidade de licitação. Então veja, cada forma de estudar a licitação vai diferenciar conforme o foco que a gente está fazendo, tá? Perfeito? Então veja, das grandes dificuldades e erros de professores por aí é querer fazer com que o aluno aprenda licitações públicas de maneira generalista, e não é dessa forma. A gente tem que pontuar aqueles artigos, aquelas decisões que mais caem para aquele concurso que ele está estudando. Então, ó, se você está estudando o concurso X, a forma de abordagem é essa, a Y é aquela, e por aí vai. Não quer dizer que são poucas as coisas que a gente precisa saber, claro que não. Mas já quer dizer que a gente já vai ter um olhar diferenciado. Então nossa principal metodologia aqui, perfeito? É a gente entregar para você a lei de licitações públicas que você precisa aprender para acertar questões, tá? Então por isso eu já adianto a você. A gente colocou aqui nesse sumário assuntos específicos, aqueles 40, 50% de assuntos que vão corresponder a 80, 90 questões da prova, 90% da prova, tá? Das questões que são elaboradas sobre licitações do seu concurso. Então essa é a análise de licitações para concurso. Primeiro ponto. Segundo ponto, esses são os assuntos aqui que a gente vai massacrar, certo? E de novo, não esgotaremos a lei de licitações públicas, não é o nosso intuito. Tá? O nosso intuito é você saber quais são os principais assuntos latentes para você responder 90% ou mais da sua prova. Perfeito? Então, estratégia, cara, estratégia, perfeito? É nessa forma de estratégia que nossos alunos estão aí conseguindo diversas aprovações, e você também vai conseguir. Perfeito? Você vai visualizar que depois de todas as nossas aulas teóricas, depois da nossa aula de questões, você vai começar das instruções da mentoria, tá? Sobre o uso do Anki e tudo mais. Quando você começar a colocar tudo isso para rodar, você vai ver que o seu percentual de acerto em licitações vai aumentar, certo? E você sabe que eu não brinco com sonho de aluno. Se eu digo a você que vai aumentar, é porque vai. Tá? Faça a sua parte daí que eu estou fazendo a minha daqui. Siga as metodologias da nossa mentoria, que está lá na plataforma. Siga as nossas aulas e eu tenho certeza que você vai sentir essa melhoria em licitações públicas. Perfeito? Vamos lá. Ó, iremos conversar primeiro... Opa, volta. Iremos conversar primeiramente sobre introdução, o que é a licitação pública, quem tem competência para legislar, a evolução legislativa, que foi aquilo que saiu da Lei 8666 para 14133. Aqui é para você entender o cenário de licitações públicas, tá? O cenário geral. Depois a gente vai para o dever de licitar. Quem é que tem que licitar? Quem tem que licitar conforme as regras da 14133. Depois a gente vai conversar sobre os princípios expressos na lei na Lei 14133, como é que isso cai em prova. Depois a gente vai estudar os agentes públicos que irão figurar dentro da licitação pública e previsto na própria Lei 14133. Iremos partir para os procedimentos gerais, iremos estudar as modalidades de licitação e os critérios de julgamento, para no final a gente falar sobre a contratação direta. Veja, quando você percebe isso aqui, a gente tirou diversos assuntos. Tá? A gente tirou diversos assuntos. Mas por quê? Porque a incidência de prova é pequena, tá? É bem pequena. Então a gente tem que focar nisso aqui, cara. Nisso aqui, confie em mim, tá? Você sabe que pode confiar em mim, então confie em mim que eu vou direcionar você para aprovação. Então vamos começar com o conceito. O que é licitação pública? Licitação pública é o procedimento administrativo, que o quê? Pelo qual o órgão público seleciona a proposta mais vantajosa para aos seus interesses, mediante condições estabelecidas no instrumento convocatório, que aqui a gente vai dar o nome de edital, perfeito?
Ó, eu quero que você compreenda o seguinte. Quando você tá na sua casa aí com o seu recurso público, tá? O seu recurso privado, o seu, tá? Você decide, olha, eu vou hoje comemorar minha aprovação. Vai chamar o professor Teófilo, né? Pro churrasco, tenho certeza disso. E aí você vai dizer, porra, bicho, eu tô com R$ 300 aqui. E eu tenho que comprar cerveja e carne. É difícil, né? Mas vamos lá. Aí o camarada vai dizer, porra, bicho, eu não vou comprar uma Heineken, que vai ser pouco. Eu vou comprar o quê? Uma cerveja de... Eu não vou dizer marca, tá? Mas aquela cerveja que quando você bota no copo, você olha o outro lado, de tão rala que é. Mas beleza, você vai comprar essa, tá? Tranquilo, tudo bem. Você cheira aquele cheiro de álcool, meu irmão, que é só álcool e essência de cerveja, né? Mas enfim, você vai lá e compra, você escolheu. Só que a carne você diz, não, meu amigo, aqui eu vou comprar, a gente vai comer pouco, mas eu vou comprar picanha, tá? Porque não me deram picanha, né? Então eu vou comprar picanha. Perfeito, veja, você fez duas escolhas. Você escolheu comprar a cerveja mais barata, porque você tá doido pra se embriagar, a verdade é essa, tá? E a carne, você disse, não, a carne é só pra gente dar uma beliscada aqui e de boa. Então você pegou a proposta mais vantajosa pra você, foi cerveja mais barata e carne mais cara, de mais qualidade. E por que eu tô falando isso? Porque essa decisão partiu da sua cabeça, cara. Você foi lá no supermercado e decidiu e comprou, porque o dinheiro é seu. Agora, o Estado, quando vai fazer uma determinada compra, o Estado não está fazendo compra com o dinheiro do Estado privado. O Estado está fazendo compra com o dinheiro do povo, erário público. E por conta disso, ele tem que seguir uma série de requisitos, uma série de procedimentos, tá? Para que essa compra ela seja a mais vantajosa, primeiro para o Estado, segundo para a população. Então veja, olha, vai ser feita uma nova escola, tá? Essa escola a gente vai construir com qual tipo de material? Então começa as análises aí. Certo? Qual é a empresa que a gente vai contratar para construir? Outras análises. E essa proposta ela tem que ser a mais vantajosa, não apenas do ponto de vista econômico, mas tem que ser do ponto de vista econômico, de recursos humanos, de qualidade, de uma série de situações. Então, por isso que eu quero que você entenda agora que licitações públicas é o procedimento por meio do qual o Estado, a administração pública, vai escolher o que comprar, vai escolher o que reformar, vai escolher o que construir, tá? Então ela vai dizer, olha, eu vou aqui comprar café para comprar uma viatura, tá? Eu vou comprar uma viatura para a polícia. Eu tenho R$ 100.000, observe. Eu tenho R$ 100.000. 100 mil reais, né? Tenho R$ 200.000. Eu posso fazer o seguinte, eu posso comprar duas VTRs, tá? Duas VTRs, duas viaturas de R$ 100.000 cada. Só que aqui vai ser um carro 1.0, meu irmão, 1.0. E vou colocar os policiais especializados aqui dentro. Meu irmão, esse carro não vai sair do lugar. Não vai sair do lugar, porque os policiais, 4 policiais dentro dessa viatura, armamento pesado, tudo mais, não vai sair do canto. Mas olha, foi a proposta mais vantajosa, pô. Será? Agora ele pega outra VTR 200K. E aí ele diz, não, essa VTR agora ela é a diesel e tudo mais, por aí. Imagine que seja 200 mil. Veja, qual é a proposta? Só que quando eu coloco os 4 policiais dentro dessa viatura de 200 mil, atendo finalidade pública. Consegue se deslocar, consegue acessar vários terrenos. Então veja, qual foi a proposta mais vantajosa para o Estado? Foi duas VTRs de 100 mil cada ou apenas uma de 200? Apenas uma de 200. Então outra coisa, coloque na sua cabeça que quando a gente estiver falando de vantagem, não é apenas vantagem do ponto de vista econômico, a gente tem que analisar o todo. Agora veja, quando a gente vai analisar a proposta mais vantajosa, a gente vai ter que decidir. E isso daqui vai ser chamado de critério de julgamento. Então veja, o Estado quer comprar viatura, não é isso? Então para o Estado comprar viatura, ele vai dizer, pô, eu vou fazer uma concorrência. Eu vou seguir esse caminho aqui até chegar à compra. Pronto, esse caminho é chamada modalidade. E quando chegar o momento de decidir qual é a que vai ganhar, isso vai ser chamado de critério de julgamento. E esse critério de julgamento pode ser tanto menor preço, como pode ser uma mescla de preço e técnica. Perfeito? Então há diversos critérios de julgamento para a gente escolher qual é a proposta que vai ser a vencedora daquela licitação. Igualzinho você. Você foi no supermercado e disse, ó, eu quero comprar cerveja. Qual foi a modalidade que você escolheu? A modalidade vai ser presencial, eu vou até o supermercado e compro a cerveja. Chegou lá, qual foi o critério de julgamento que você escolheu? Eu quero a mais barata. Então, menor preço. Percebeu? Mesma coisa com o Estado. Agora, o Estado são vários procedimentos, porque o Estado está com recurso público, tá? E ele tem que promover com que o máximo de pessoas possam concorrer àquele objeto do contrato.
E aí, quando você escutar o termo objeto do contrato, já vá anotando aí para a gente fortalecer conceitos. Quando você entender objeto de contrato, coloque que é aquele objetivo que o Estado quer comprar, que o Estado quer adquirir, que o Estado quer reformar e por aí vai. Ó, qual é o objeto de contrato aqui? É a compra de 2 viaturas. Perfeito? Qual é o objeto de contrato na construção da escola? É a construção da escola, é a reforma da escola, é a compra de café. Então esse é o objeto do contrato. Perfeito? Então veja, a gente passou esse tempo aqui conversando sobre essa introdução, que é para você entender o que é a licitação pública, que é esse procedimento de compra, e você sabe que ele tem que existir porque o Estado está manejando dinheiro público, ele não está gastando dinheiro dele. Tá? E esse procedimento serve tanto para garantir a lisura do sistema, para que o Estado gaste realmente o dinheiro que é necessário para comprar aquele bem, que não haja compras superfaturadas, ou seja, uma caminhonete de 200 mil, o Estado comprando por R$ 500 mil. Então esses procedimentos é para garantir essa lisura, bem como para possibilitar que o máximo possível de pessoas possam concorrer ao objeto do contrato. Ou seja, ó, a gente está aqui com a viatura de R$ 200 mil 4x4. A gente vai possibilitar que várias montadoras possam disputar esse contrato para vencer, tá? A Chevrolet, a Ford, a BYD e várias outras. Perfeito? Beleza? E tudo isso regido por um edital. E parecidíssimo com o edital do seu concurso. Esse edital aqui, ele vai dizer as regras. Agora, claro, esse edital é um ato administrativo secundário que a gente já estudou, tá? Poder regulamentar. E esse edital, cara, ele não pode infringir a Lei 14.133. Perfeito? Então a gente já entendeu aqui o que é o procedimento, por que ele existe, qual é a proposta mais vantajosa, a diferença prática de uma modalidade para o critério de julgamento, que é o critério de decisão. E agora a gente vai entender onde é que está a obrigatoriedade de fazer essa licitação. Tá aqui, ó, artigo 37 e 21, que vai dizer, ó, ressalvados os casos especificados na licitação, na legislação. O que é que aqui está falando? Aqui ele está falando que a exceção é a contratação direta. O que é a contratação direta? É sem respeitar todo o procedimento licitatório. E a contratação direta vai ser regido pela que a legislação falar. E a nossa legislação, que é a Lei 14.133, vai dizer que há 3 formas de contratação direta. Licitação dispensada. Ó, licitação dispensável. E ó, o 3 aqui, inexigibilidade de licitação. Nós iremos estudar as 3 no momento oportuno. O que é que eu quero que você grave agora? Eu quero que você grave que a legislação vai trazer essas hipóteses excepcionais. Que, em regra, a licitação deve ser feita. E por quem? Ó, as obras, os serviços, as compras e as alienações, ou seja, vendas, tá? Na verdade, aqui é 3 e 4. Deixa eu apagar para ficar bem legal, tá? 3 e 4, serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes. Isso aqui é o seguinte, meu amigo, olha, todos os concorrentes devem concorrer àquele objeto, o fornecimento daquele bem ao Estado em pé de igualdade. Então eu não posso estipular procedimentos diferentes conforme o licitante, porque se eu fizer isso eu estou direcionando. Imagine, eu pego e digo, olha, se a empresa que for minha amiguinha for licitar, ela tem uma margem de vantagem de 10%. Ou seja, olha, se a empresa for minha amiga e ela fornecer aquele contrato por 105 mil, e a outra empresa que não é minha amiga fornecer por 100, a que ganhou foi a minha amiga, viu? Foi 105, tá dentro da margem de 10%. Percebeu? Isso é sacanagem, pô. Então não, todo mundo no pé de igualdade. A lei de licitações que vai ela própria fornecer algumas hipóteses de diferenciações. Porém, isso é extremamente justificável. Exemplo, se você tiver duas concorrentes para uma licitação, uma empresa com sede no Brasil e uma multinacional, e elas oferecem o mesmo valor, 100 mil e 100 mil. Quem vence? A brasileira. Percebeu? Por quê? Porque vai ter que garantir o desenvolvimento nacional. Então vai preferir, obviamente, gastar o dinheiro com a empresa que tem sede no Brasil. Perfeito? Então, fora os casos que a própria lei estipula essa diferenciação, a igualdade de condições ela deve ser plena, tá? Com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamentos,
mantidas as condições efetivas da proposta, a gente vai estudar isso no momento certo, tá? O qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Ó, a gente leu aqui uma previsão constitucional gigante, mas que é simples de entender, tá? Quando ele fala que deve atender às qualificações técnicas e econômicas indispensáveis, ele está dizendo o seguinte, olha, para que a gente não direcione a licitação de maneira fraudulenta, a gente só pode exigir do licitante que ele cumpra qualificações que sejam necessárias para o cumprimento daquele objeto do contrato. Então, por exemplo, o que ele está dizendo aqui, ó, eu quero fazer uma grande ponte, 50 quilômetros de ponte, para ligar um lugar a outro. É claro, né? A ponte não é de um lugar para nenhum lugar, tá? É para ligar o ponto A ao ponto B. Mas enfim, você entendeu. Veja, uma grande obra de engenharia. Então lá no edital eu vou dizer, olha, só pode participar, a empresa só pode participar dessa licitação aquela empresa que já tem um know-how em pontes, e aí eu vou precisar que ela me diga que dentro da sua estrutura de pessoal, ela tem pelo menos 5 engenheiros pós-graduados, PhDs em construção de pontes, por exemplo. E eu vou querer, como esse objeto do contrato custa, sei lá, R$500 milhão, que aquela empresa me consiga comprovar que ela tem aporte financeiro suficiente para fazer essa ponte. Ou seja, olha, eu vou comprovar que no meu contrato social eu tenho R$200 bilhões. Uma doidiça dessa, tá? Só um exemplo. É claro que tá exagerado, mas você já entendeu. Para que isso? Para fazer com que o contrato de fato seja efetivo. Para fazer com que você contrate realmente alguém que possa entregar aquele objeto. Porque se a gente não colocasse uma cláusula como essa, o seu Zezinho da esquina, tá? Que ele reboca a parede, ele ia dizer, ei, eu faço a ponte, deixa comigo, meu pai. Deixa comigo. Oxente, mas você... Não, mas papai, deixa com o pai que o pai resolve. A pessoa. Aí ele ia construir a ponte lá, a ponte, buf, caía. Eita, quem foi que construiu? Foi o Zé. Ele é engenheiro? Não, peraí, ele não é engenheiro, mas ele tem a prática. É a pessoa. Então, por isso que a lei diz, olha, qualificações técnicas e econômicas, mas que sejam indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Ó, vou dar outro exemplo. Como é que a gente poderia ferir isso daqui? Dizer o seguinte, olha, eu quero que tenha dentro dessa empresa um profissional que seja formado em artes cênicas de pontes pela Universidade Federal de não sei de onde, que tenha sido pós-graduado em artes cênicas de ponte, tá? Ó, do ano 2000 a 2001. O que ela tá fazendo? Por que isso, 2000 a 2001? Porque ela sabe que tem um candidato ali, que ele foi formado exatamente nesse período. Então, quando ele coloca uma cláusula como essa, ele sabe que somente aquela empresa vai conseguir vencer. Então, é isso que a Constituição não quer. Ela está dizendo, olha, você pode prever qualificações técnicas e econômicas, mas desde que seja indispensável a garantia da obrigação do contrato. Se não está errado. Ó, perceba, a gente está fazendo aqui ligações totalmente condizentes com o que vai ser cobrado na prova. Perfeito? Então, a gente pegou já esse inciso e a gente já saiu trabalhando ele. Perfeito? Beleza, vamos seguir. Quem é que compete legislar sobre licitações públicas? A União. A União, ela vai trazer normas gerais de licitação. Está previsto na Constituição. E a União fez isso recentemente pela Lei 14.133. Ó, isso quer dizer o seguinte, meu amigo candidato, minha amiga aluna, meus amigos e minhas amigas. É beleza ou beleza, né? Ó, isso aqui quer dizer o seguinte, que os estados e municípios, eles podem ter suas próprias leis de licitações. Isso mesmo. O município lá do final do estado de não sei de onde pode ter sua lei de licitação. Porém, essa lei ela não pode ferir a Lei Geral da União. Acabou. Perfeito? Então pode ter uma lei? Pode, desde que respeite a 14.133. Tá? Porque a 14.133 é a Lei Geral de Licitações e Contratos, para toda a administração pública. Vê como é importante aquela lei de introdução de direito administrativo que a gente fez. Toda a administração pública, quando eu falo isso, eu estou envolvendo a administração pública como um todo, seja do Poder Executivo, Judiciário ou Legislativo. Então, quando o Legislativo e o Judiciário estão nas suas funções atípicas de administrar, eles são também administração pública. Então, se a Câmara de Deputados quiser comprar computadores novos para a Câmara, tem que licitar. Se o Poder Judiciário quiser fazer um novo fórum, tem que licitar. Porque a lei de licitações, ela não é específica para o Poder Judiciário, meu amigo.
A lei de licitações, ela serve para a administração pública como um todo. Contudo, sempre tem um contudo, né? A gente vai ver no mínimo duas exceções de entidades de administração indireta que não devem seguir a lei 14.133 na plenitude. E isso cai na prova. Professor, até agora, conteúdo que vai cair na prova. Essa parte de normas gerais. E a introdução. Lembre-se, nessa introdução, neste momento, eu estou mais interessado em fazer com você o seguinte: formar base para que a gente comece a dialogar de maneira de igual para igual nos próximos blocos. Por isso que eu estou colocando diversos conceitos, estou aqui fazendo a aula de maneira bem mastigada possível para você entender isso. E lá na frente, quando a gente começar a falar das modalidades, critérios de julgamento, agente de contratação, você já está entendido exatamente qual é o objetivo da lei de licitações e como ela tem influência muito forte no Estado brasileiro. Perfeito? Perceba uma coisa. Evolução legislativa, pós-Constituição de 88. Antes da atual lei, a gente tinha a Lei 8666, que foi promulgada, veja bem, no dia 21/6/93. E tinha 126 artigos, tá? Era uma lei relativamente pequena comparada à atual, mas que era cheia de coxa de retalhos. E veja uma coisa, como a Lei 8666 ela não tratava de tudo, tá? Foram surgindo outras leis ao redor da Lei 8666. A gente tinha a lei do pregão, a gente tinha a lei do RDC. RDC é Regime Diferenciado de Compra, que foi aquele regime colocado pelo Brasil para poder fazer as obras das Olimpíadas e da Copa do Mundo de maneira mais facilitada, tá? Então veja, a 8666 era menor, mas a gente tinha outras leis prevendo modalidades de licitações ao redor da 8666. A 8666, ela foi revogada definitivamente no dia 30/12/2023. Com base nisso, você já olha uma coisa. 2023, a Lei 14.133 é de 2021. Isso mesmo, cara. Teve um determinado período de 2021 a 2023 que ambas as leis elas vigoravam no Brasil, surtiam efeito no Brasil ao mesmo tempo. E aí como é que funcionava? A Lei 14.133 disse assim, olha, até total revogação da 8666, a administração pública que vai escolher durante esse período se vai utilizar a 14.133 ou a 8666. O que ele não pode fazer é aplicar um pedacinho da 14.133 e um pedacinho da 8666. Ele vai ter que escolher uma das duas. Perfeito? E pra gente que é dessa época aqui de concurso público, a gente tinha duas leis para aprender, cara. A 8666 e a 14.133. Sabe por quê? Porque as bancas, quando cobravam isso, elas não diziam qual era a lei que deveria cair no concurso, cara. Então, veja, a gente tinha que estudar as duas. Tá? O CFO da Polícia Militar de Alagoas, por exemplo, 2021, foi o concurso que eu passei também, dentro das vagas, sem saber matemática. Isso mesmo, zerei matemática, tá? Zerei, mas isso é técnica, viu? E se você quer saber da técnica, já vem pra minha mentoria. Observe, a Lei 14.133, ela disse o seguinte, o concurso CFO da PM Alagoas disse o seguinte lá no edital, licitações públicas, ponto. Quando chegou na prova, meu amigo, caiu questões de licitações públicas e a gente tinha que adivinhar qual era das duas leis que a banca estava adotando. Era uma loucura. Hoje não tem mais isso. Porque, veja, a Lei 8666 saiu de vigência, ela foi revogada definitivamente. Então, hoje só se aplica a 14.133. Então, você só tem uma lei para aprender, cara. Essa lei que foi promulgada no dia 1/4/2021 e que tem 194 artigos. Ela revogou a lei de RDC e a lei do pregão. E por que revogou? Porque absolveu ela, por isso que ela tem mais artigos. Percebe? Ela se atualizou. Perfeito? Ela pegou diversos regramentos de outras legislações, colocou aqueles que ela achava interessante para dentro dela e revogou as outras leis. Então hoje, de fato, a gente tem a 14.133 como uma lei geral de licitações públicas. Professor, para fins de prova, eu preciso decorar essas datas? Não! Não! Eu estou novamente aqui junto com você, fincando bases, tá? Lembre-se disso. Nos demais blocos é que a gente vai ver aquilo que cai em concurso e como você deve saber isso aí. Perfeito? A gente vai ter bloco aqui durante licitações públicas, blocos de 30 minutos, blocos de 10 minutos, blocos de 15, blocos de 30 de novo. Por quê? Porque a gente vai separar por valência. Olha, a gente está tratando agora de introdução. Pronto, a gente para. Agora a gente vai falar da aplicação ou não aplicação da Lei 8666, ou da Lei 14.133. Aí a gente para. Agora a gente vai falar dos princípios, aí a gente para. Ou seja, para ficar bem dividido e você compreender.
Perfeito? Professor, e toda aula vai ser assim, é o senhor agitado, o senhor fala... É pra você não dormir, porra. E assim, ó, baseado em muito café, viu? Muito café. Quer uma caneca dessa? E aí, gostou da caneca? Quer uma dessa? Liga pra mim, conversa comigo. E, professor, eu quero uma canequinha dessa. Agora liga, professor, eu quero o seu caneco. Rapaz, venha pra cima de mim. Não, você vai ver, viu? Professor, eu quero uma xícara. Pronto, melhor, eu quero uma xícara. A gente vê, tá? Então veja, isso aqui é pra abrir sua mente. Professor, quais são os principais objetivos da licitação? Selecionar a proposta mais vantajosa. E você já sabe que aqui considerando até mesmo o ciclo de vida do objeto, ou seja, ó, eu tô comprando aqui esse celular. Esse celular, para administração, ele tem qual prazo de ciclo de vida? 2 anos, 3 anos, 4 anos? E para que isso? Para eu saber já quando é que eu vou adquirir de novo, porra. Tratamento isonômico. É para evitar, direcionamento, é para fazer com que haja uma justa competição. Ó, evitar contratações com sobrepreço, tá? E evitar contratações com preços manifestamente inexequíveis. Ou seja, olha, o cara quer comprar o iPhone 80, já tá no 80, tá? O cara quer comprar o iPhone 80. Ah, iPhone 80 é 20 mil reais. Aí ele olha lá e diz, porra, velho, o camarada tá oferecendo aqui pra administração um telefone de 80 mil por 5 mil reais. Pode comprar. Não, porra, esse preço é inexequível. A administração só vai perder tempo. Tá? Então, olha, nem pode ser um sobrepreço, nem preço inexequível. É preço de mercado. Tá? Claro que a gente vai buscar desconto, tá? Mas é preço de mercado. E a licitação, ela deve buscar incentivar a inovação. E aí, aqui a gente vai estudar o diálogo competitivo e você vai visualizar como é que essa inovação vai acontecer. E também tem que buscar promover o desenvolvimento nacional sustentável. Perfeito? Veja, aqui está a introdução da Lei de Licitações Públicas. No próximo bloco, a gente vai aprender o dever de licitar. Quem deve licitar, quem não deve licitar. Esse bloco vai ser bem rápido, viu? Bem rápido. Por que vai ser bem rápido? Porque eu quero fazer esse recorte para que você aprenda isso daqui, para que você decore isso daqui, porque isso cai muito em prova. A partir do próximo bloco, a gente vai ver conteúdos de fato de valência de prova e eu vou dizer a você, olha, presta atenção nessa palavra, presta atenção naquela outra. Já disse e repito, eu não estou pouco me importando se você vai ser o próximo PhD em Direito Administrativo. Tô nem aí. O que eu estou me importando e é a minha luta, que você acerte questões, cara. Então a gente vai fazer aqui o beabá. Mnemônico, mapa mental. Ó, presta atenção nessa palavra, nessa outra, porque você vai acertar. E você que quer participar de todas as nossas aulas, venha para a nossa plataforma, porra. Se você ainda não fez parte, venha. Comente junto comigo aqui, vai na minha rede social, @profteofanes.militar. Você tá vendo aqui, eu vou anotar de qualquer jeito. @profteofanes.militar. Visita o meu site e venha fazer parte da plataforma que vai aprovar você, porque aqui é sem blá 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 jurídico. Quando eu falo um termo jurídico ou conceitos é porque são necessários para você aprender a gabaritar. Perfeito? Estamos combinados. No próximo bloco a gente já começa outros temas. E jamais se esqueça que eu e você, nós estamos unidos pela farda.